Se há um canto do planeta que realmente incorpora o conceito de fronteira final, é sem dúvida Papua Nova Guiné. Estrategicamente situada no vasto Oceano Pacífico, abrangendo a metade oriental da monumental ilha da Nova Guiné e se estendendo por um arquipélago de mais de 600 ilhas adicionais, Papua Nova Guiné se destaca como uma nação de diversidade surpreendente e beleza indomável. É um santuário onde centenas de culturas antigas não apenas coexistem, mas florescem, amplamente protegidas e isoladas do mundo exterior por um terreno quase impenetrável e que desafia a imaginação. Mais do que um país, é um mundo em si mesmo, um mosaico vibrante de selvas impenetráveis, picos vulcânicos que tocam as nuvens, recifes de corais intocados que escondem segredos subaquáticos e, o mais extraordinário de tudo, uma diversidade surpreendente de humanidade que conseguiu preservar sua essência ao longo de milênios. Dale gosta, inscreva-se e compartilha. Vamos começar. A geografia da Papua Nova Guiné não é um mero pano de fundo. É o mestre arquiteto que esculpiu sua história, definiu sua cultura e manteve seu povo em um isolamento único. O terreno é espetacularmente acidentado, uma sinfonia de barreiras naturais que foram em grande parte responsáveis pela extraordinária separação de suas comunidades. A característica dominante e mais imponente do país é a Cordilheira Central, uma enorme cadeia de montanhas que serpenteia ao longo da espinha dorsal da ilha. Seus picos desafiam os céus, atingindo mais de 4.500 metros, como o majestoso Monte Wilhelm, o ponto mais alto da Oceania. Esta formidável cadeia de montanhas não só domina a paisagem, mas também criou vales profundos e isolados, verdadeiros oásis culturais. É aqui que ficam as famosas Terras Altas, onde, incrivelmente, mais de 1 milhão de pessoas viviam em completa ignorância do mundo exterior até a década de 1930. Dessas montanhas majestosas brotam rios sinuosos, verdadeira força vital do país, como o poderoso Sepik e o poderoso Fly. Não são apenas cursos d'água, são rodovias fluviais essenciais que facilitam o transporte e a vida nas terras baixas, sustentando inúmeras comunidades. O rio Sepik, em particular, é um ecossistema cultural em si, lar de centenas de aldeias que vivem em profunda simbiose com a água, onde o rio é uma fonte de vida, alimento e um caminho. Além disso, Papua Nova Guiné fica diretamente no Anel de Fogo do Pacífico, o que a torna uma região geologicamente muito ativa, abençoada e às vezes desafiada por vários vulcões. A cidade de Rabaul, por exemplo, foi destruída em 1994 por uma erupção dupla devastadora, e seu porto em forma de caldeira permanece até hoje como uma paisagem surreal, uma prova da força implacável da natureza. Essa geografia única não apenas isolou seu povo, mas também promoveu uma biodiversidade incrível. É o lar de marsupiais únicos, como os cangurus arborícolas, que se movem agilmente pelas copas das árvores e, mais notavelmente no mundo todo, de 38 das 42 espécies conhecidas de aves do paraíso. Essas aves, com sua plumagem inimaginavelmente colorida, não são apenas uma maravilha natural, suas penas são centrais e sagradas para a cultura cerimonial de muitas tribos, usadas em adornos e trajes que simbolizam status e conexão espiritual. Falar de cultura em Papua Nova Guiné é, na verdade, uma simplificação enganosa. Seria infinitamente mais preciso e respeitoso falar de culturas no plural. O isolamento geográfico, uma constante na história de Papua Nova Guiné, não apenas separou esta nação do resto do mundo, mas, ainda mais profundamente, separou os inúmeros povos de Papua Nova Guiné uns dos outros, permitindo que cada um desenvolvesse sua própria identidade única. O fato mais surpreendente e revelador sobre essa fragmentação cultural é sua imensa diversidade linguística. Em um país com uma população de apenas 9 milhões de habitantes, são faladas mais de 850 línguas indígenas diferentes. Este número faz da Papua Nova Guiné o país com a maior diversidade linguística do planeta, um verdadeiro tesouro da comunicação humana. A identidade de um indivíduo na Papua Nova Guiné está intrinsecamente ligada ao seu clã e à sua Wantok, uma palavra Tok Pisin que pode ser traduzida literalmente como uma língua ou uma palavra. Além do seu significado literal, o Wantok é um conceito que define a rede de segurança social, a família extensa e as obrigações mútuas que unem a comunidade. Este sistema é o pilar que define a vida social e política na maioria das sociedades papuas. Em muitas sociedades das Terras Altas, o poder não é um direito hereditário, mas é exercido através do suor e do carisma de um grande homem. Este líder carismático não herda sua posição, mas a conquista por meio de sua capacidade inata de persuadir, sua sabedoria em resolver disputas entre clãs e, mais importante, sua capacidade de acumular e redistribuir riqueza. A principal riqueza dessas sociedades são os porcos, que são oferecidos como presentes em grandes e elaboradas festas cerimoniais conhecidas como o todo. Isso é tormento, não são apenas celebrações, são transações sociais complexas que reafirmam alianças e estabelecem prestígio. Muitas das antigas tradições de Papua Nova Guiné não são relíquias do passado, mas uma parte vibrante e tangível da vida cotidiana atual. A expressão cultural mais famosa e visualmente marcante é a Kanta Kanta,
festivais espetaculares onde dezenas de tribos se reúnem. Esses eventos não são apenas encontros, são competições culturais onde cada tribo exibe orgulhosamente sua identidade por meio de dança, música e, o mais impressionante, trajes cerimoniais incrivelmente elaborados onde arte e espiritualidade se fundem. Exemplos paradigmáticos dessa riqueza cultural são os Huli Wigmen, famosos por suas elaboradas perucas cerimoniais, cuidadosamente feitas com seus próprios cabelos e adornadas com penas iridescentes de pássaros do paraíso, verdadeiras obras de arte vivas. Igualmente impresionantes são os Asaro Mudmen, que cobrem seus corpos com argila branca e usam máscaras de lama gigantes e assustadoras, não para assustar gratuitamente, mas para intimidar simbolicamente seus inimigos em tempos de conflitos antigos. Na região do rio Sepik, a vida de seus habitantes gira inteiramente em torno do crocodilo, um animal reverenciado e temido, visto não apenas como uma criatura da natureza, mas como um espírito criativo fundamental em sua cosmogonia. Os jovens desta região passam por um doloroso e significativo rito de iniciação, a escarificação. Durante esse processo, sua pele é cortada para criar cicatrizes permanentes que imitam a textura áspera e escamosa da pele de um crocodilo, simbolizando seu renascimento como homens, fortes e conectados ao seu espírito totémico. Curta, inscreva-se e compartilhe. Heliocupado, ou noz de areca, é o lubrificante social por excelência da Papua Nova Guiné, uma parte sempre presente da interação diária. Ela é mastigada com uma vagem de mostarda e limão em pó, produzindo um estimulante suave que, como característica distintiva, mancha a boca e os dentes de um vermelho vivo, um sinal inconfundível de seu consumo. Nas remotas ilhas Trobriand fica o fascinante Kula Ring, um complexo sistema circular de trocas cerimoniais. Neste sistema, os homens empreendem viagens perigosas e longas de canoa em mar aberto para trocar colares de conchas vermelhas, soulava, por pulseiras de conchas brancas, chama. Esses objetos não têm valor monetário intrínseco no sentido ocidental, mas conferem imenso prestígio e reputação àqueles que participam do Kula, reforçando alianças e laços entre ilhas. O turismo em Papua Nova Guiné não é para o viajante comum. É uma odisseia reservada exclusivamente para os mais aventureiros e resilientes. A infraestrutura turística é básica, muitas vezes rudimentar, e as viagens são notoriamente caras e logisticamente complicadas, exigindo planejamento e paciência. Ainda assim, as recompensas são imensas. As terras altas, com seus centros em lugares como Goroka e Monte Hagen, são a principal atração por seus festivais culturais mundialmente famosos, como o vibrante Goroka Show e o majestoso Mount Hagen Show. Esses eventos oferecem uma oportunidade única e autêntica de testemunhar a Kanta Kanta em todo o seu esplendor, uma imersão profunda na riqueza cultural do país. O rio Sepik é melhor explorado de barco, permitindo que os visitantes se aventurem em suas águas misteriosas para visitar aldeias remotas, admirar a imponente Casa de Tambarán, casas espirituais, e adquirir famosas esculturas em madeira, verdadeiras obras de arte que encapsulam a visão de mundo local. Para os entusiastas de caminhadas e história, a trilha Kokoda é uma caminhada épica de 96 km, extremamente desafiadora e fisicamente exigente. É também um local de peregrinação de grande importância para os australianos, devido ao seu papel crucial na Segunda Guerra Mundial, oferecendo uma experiência que combina aventura e profunda reflexão histórica. Para os amantes do mundo subaquático, mergulhar em Kimbe Bay, Madang e Rabaul é um esporte de alto nível, rivalizando com os melhores destinos do planeta. Papua Nova Guiné fica no coração do Triângulo de Coral, garantindo recifes intocados de biodiversidade surpreendente e uma explosão de cores. Além disso, suas águas abrigam inúmeros naufragios de guerra, submarinos e aeronaves que foram convertidos em recifes artificiais, criando cenários únicos para a exploração. Rabaul não só oferece uma paisagem vulcânica pós-apocalíptica de beleza estranha e assustadora, mas também serve como porta de entrada para outras aventuras. As ilhas Trobriand, por exemplo, oferecem um vislumbre de perto de uma fascinante cultura matrilinear e das antigas tradições do Anel Kula, oferecendo uma janela para um modo de vida que resistiu ao ataque da modernidade. Papua Nova Guiné abriga uma infinidade de fatos surpreendentes que ressaltam sua singularidade no mundo. Uma das mais impressionantes é que as terras altas, com sua densa população de quase 1 milhão de pessoas, permaneceram completamente desconhecidas do mundo ocidental até 1930, quando o explorador australiano Michael Leahy sobrevoou-as pela primeira vez, revelando um mundo perdido para a humanidade. Com mais de 850 idiomas, a necessidade de uma língua franca para a comunicação intertribal era imperativa. Foi assim que surgiu o Tok Pisin, um crioulo baseado no inglês, mas enriquecido com influências alemãs e vocabulário local. Tornou-se uma das línguas oficiais do país e é fascinante pela sua lógica e expressividade. Por exemplo, Casa Sikh significa hospital, literalmente Casa dos Doentes.
Kuru, uma doença mortal semelhante à doença da vaca louha, foi descoberta entre a tribo Fore e transmitida por meio de canibalismo ritual. Mais especificamente, ela foi disseminada pelo consumo de cérebros de parentes falecidos como um ato de respeito e luto, uma prática que, felizmente, já foi erradicada. A moeda nacional é chamada de quina, nome derivado da concha quina, uma grande e valiosa concha de pérola, que era tradicionalmente usada como uma forma de moeda de alto valor nos sistemas de câmbio locais, um reflexo de como a cultura e o ambiente natural estão interligados. Visitar Papua Nova Guiné é muito mais do que apenas uma viagem. É uma experiência profunda e transformadora. É como voltar no tempo. Uma imersão em uma realidade crua, autêntica e inesquecível que desafia percepções e enriquece a alma, nos lembrando da incrível resiliência e beleza do espírito humano em seu estado mais puro. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.